certinho Olá, tudo. O que tá certinho, né? Não, o meu... Live streaming is on. O meu slide aí. Tudo ok, Zé. Tudo ok, né? Tá com a ficha aí. Então tá. Bom dia para todo mundo. Só pedir, Zé, para te ser um pouquinho mais, não tão acelerado, para dar tempo da gente poder intervir, tá, Zé? Que eu sei que tu emenda a primeira aí no teu raciocínio e tu vai em frente, né? Vamos com mais calma para a gente poder absorver, né? Tá bom? A de slides é modo de exibição do apresentador? Tá. Posso adiante? Não, tá aberto. Toca a ficha, Zé. Então tá. Bom, então a gente continua no capítulo 11, né, do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos analisar o versículo 6, que vai fechar a resposta de Jesus para o questionamento de João Batista. Quando ele manda, através dos discípulos, perguntar para Jesus se ele era aquele que ele era mesmo aqueles que eles esperavam, ou eles esperavam por outros. João Batista está preso, foi condenado à morte, será decapitado, né? E Salomé, a filha do rei Herodes, vai dançar com a cabeça de João Batista numa bandeja. Antes de desencarnar, João Batista, por intermédio dos discípulos, faz aquele questionamento para Jesus. Se realmente Jesus é quem João Batista imagina que ele seja. Ou seja, se Jesus é diferente daquilo que ele imaginava. E isso se dá mais pela própria insegurança de João Batista a respeito da perspectiva que ele tem em relação a Jesus, do que quem realmente Jesus seja. Essa insegurança de João Batista mostra que a nossa percepção oscila. Zé, deixa eu só interromper um pouquinho, Zé. O teu microfone, Cris, está marcado como fechado, mas está aberto. A gente está ouvindo o que está falando e as folhas do Batista na mesa. Agora ouve ainda? Ouve, né? Te ouve ainda. Eu já fui nas configurações e aparece como fechado, tanto que ele me avisa se eu quiser falar para abrir o microfone, eu vou sair e entrar de novo. Tá bem. Pode continuar, Zé. Bom, então como eu falei, a nossa percepção oscila. E às vezes a gente enxerga apenas o que a gente quer ver. E nesse momento de incerteza, de fragilização e angústia que João Batista estava enfrentando, ele busca não incertezas, mas certezas. E nós, da mesma forma, em momentos de fragilização, a gente procura um terreno firme para pisar, né? A gente busca as certezas. E a resposta que Jesus dá a João Batista vai ser a base que ele precisa para enfrentar o testemunho que vai encarar pela frente. E esse alicerce se chama segurança. O raciocínio de João Batista passa a ser o seguinte: Jesus realmente é o Messias, e se ele for o Messias, ele enfrenta qualquer situação. Então a gente vai fechar essa resposta de Jesus com uma bem-aventurança. E o capítulo 6 diz assim: e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Mateus 11, 6. E a palavra que a gente vai destacar hoje é bem-aventurado. E antes da gente começar a analisar essa palavra, a gente vai analisar o contexto. O Batista é um homem absolutamente íntegro, um benfeitor daquela comunidade que consolava, que esclarecia, que dava força espiritual. E está preso injustamente. E ele era tão íntegro que não suportou ver a comunidade nas mãos de governantes maus, né, perversos, e abriu a boca para toda a Galileia ouvir. Mais do mesmo, né, não mudou muito até hoje. Mas como a gente já falou anteriormente, João Batista em alguns momentos passou do ponto. Ele se excedeu, como a história dos sacerdotes de Baal, né, quando na sua encarnação como profeta Elias. E essa é a questão, o excesso. Todos os nossos erros se dão por conta dos nossos excessos. O excesso acaba por nos derrubar em algum momento. Se a gente não tiver controle em relação àquilo que a gente pensa e a que a gente faz, a gente passa do ponto. Isso serve também, inclusive, em relação às virtudes. Porque quando as virtudes não estão sob o domínio do bom senso, a gente acaba passando do ponto. Vou dar um exemplo. A coragem excessiva, por exemplo,
acaba virando imprudência, temeridade e reflexão. João Batista se excedeu e sofreu as consequências disso, porque alimentou na família de Herodes um ódio enorme por ele. Diga-se de passagem, um ódio que ele já alimentava desde muito tempo, desde existências anteriores. E o que a gente tem aqui nesse versículo é que é João Batista recebendo em seus últimos momentos da condenação de morte o consolo do Evangelho, que recebe através dos discípulos que vão visitá-lo levando as palavras de Jesus. Então, seja quem for, qualquer sofredor na terra, culpado ou inocente, não importa, ele encontra nas bem-aventuranças o seu conforto. E o sentido dessas bem-aventuranças é consolar, é confortar quem quer que esteja necessitado, seja ele quem for, a melhor ou a pior das criaturas, não importa. Então, nos dias de maior sofrimento, de maior aflição que a gente possa enfrentar, o melhor consolo que a gente pode encontrar estão sim nas bem-aventuranças. Jesus não falava português, né? E ele pronunciou essas bem-aventuranças em aramaico. E como em aramaico não tem conteúdo escrito na perspectiva litúrgica, a via de acesso aos sentidos do aramaico que Jesus falava aos discípulos e amigos no dia a dia é o hebraico. Porque a língua litúrgica da época era o hebraico. Até hoje, né? E pelos estudos litúrgicos, rabínicos, é que se realizava em torno da Torá e pela Mishnah. Lembro que a tradição oral que passava do mestre para o discípulo, que a gente vai conseguir resgatar o sentido com que Jesus pronunciava certas palavras em aramaico. E a palavra em hebraico para bem-aventurança é Asher. A primeira curiosidade sobre essa palavra é que ela não funciona apenas como uma afirmação. És bem-aventurado. Uma característica da língua que a gente não consegue reproduzir em português, porque ela tem uma função de afirmação e também de exclamação. É como se Jesus dissesse assim: ó bem-aventurado. Não é simplesmente bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. É uma exclamação, ó. E por que será que Jesus quis dar essa entonação de exclamação? Porque ele usou o Asher para dar esse duplo sentido a essa frase, como uma declamação, coisa que a gente não faz no dia a dia. As bem-aventuranças não são discursos comuns. As bem-aventuranças são poesias. A palavra Asher era usada nesse contexto, quando se ia reproduzir um texto de natureza poética. A palavra Asher, que dá a entonação de exclamação, é que introduz um processo de declamação. E isso vai aparecer recorrentemente nas bem-aventuranças. Porque aí fala bem-aventurados, e assim por diante. Uma outra característica desse processo é o ritmo. Isso em função da métrica. Mas isso só se percebe lá no original em aramaico. Quando Jesus está pronunciando as bem-aventuranças, ele está declamando poemas. E como era característico naquele período que os poemas não se dissociassem da melodia e do canto, nós podemos afirmar com certeza que as bem-aventuranças Jesus não declamou simplesmente, e sim cantou. Jesus construiu esse discurso com a característica de poesia e canto, porque ele queria remeter quem o ouvia a textos mais antigos e mais conhecidos do povo daquela época, que eram também poemas cantados. Jesus queria remeter aquele povo, as pessoas, ao livro de Salmos, mais especificamente em que a primeira palavra do Salmo seja Asher. E a gente vai ver ali no Salmo número 1, versículo número 1, que diz assim:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está dizendo assim, nós precisamos estabelecer a lei de Deus no nosso coração, a lei maior do amor, e estabelecer ela todos os dias. Pensar no que a gente faz todos os dias. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo tem seu tempo, e a gente precisa estabelecer esse tempo, permitir esse tempo. Não são assim os ímpios, mas são como ao moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quem andar em linha reta, quem estabelecer no seu coração a retidez de caráter, a retidez das atitudes, as coisas de maneira certa, não tem problema, continua, vai avançar. Os ímpios não vão se estabelecer. Então, a construção do cânone foi situada na introdução do livro, essa construção que eu acabei de ler, porque é um poema introdutório. Nele, nós temos toda a linha de raciocínio que vai atravessar os demais salmos e, consequentemente, as bem-aventuranças. E o conceito estabelecido aqui é: ó bem-aventurado é o homem que caminha na lei do Senhor. Não existe felicidade sem retidão de conduta. Jesus canta as bem-aventuranças, e na hora que ele faz isso, os discípulos e o povo que conheciam a sua tradução identificavam imediatamente os salmos, e a mente deles se conectava diretamente ao primeiro salmo. E o sentido desse primeiro salmo vai alinhavar todos os demais. É impossível felicidade sem integridade de caráter. E a felicidade que a gente está falando aqui não dá para comprar com o prêmio acumulado de uma Mega Sena. A felicidade que a gente vai ver aqui é uma condição de quem tem um caráter que caminha em linha reta. Nós temos livre-arbítrio de caminhar nessa estrada por onde a gente quiser, até por fora dela. Entretanto, para aqueles que escolheram seguir pela linha da retidão, da felicidade, Deus demarcou essas margens da estrada. A palavra Asher vai estar no Evangelho em outro idioma. Até porque é importante o resgate dessa palavra na sua origem hebraica. Depois, em como ela aparece no texto escrito, que é em grego. Porque cada vez que se opta por uma palavra ou outra, que se agrega essa palavra, novos sentidos e novos valores tornam o aprendizado muito mais completo. Os copistas só foram adulterar o texto bíblico depois lá do século III. Antes disso, no nascedor do cristianismo, só pessoas muito inspiradas faziam cópia. Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo, próprio Paulo, Estevão, eles fizeram cópias. O texto grego que nós temos de Mateus permite afirmar com absoluta certeza que é mais completo e perfeito do que os manuscritos mencionados no livro Paulo e Estevão. Porque quando esse texto passava pelas mãos de um Gamaliel, de um Paulo ou de um Estevão, eles melhoravam esses textos. Então a palavra grega que aparece no lugar de Asher é Makarios, quer dizer feliz, afortunado, bem-aventurado. Makarios era uma palavra que o cidadão de cultura grega só empregava quando ia fazer referência aos deuses do Olímpio, quer dizer, Zeus e companhia.
pois só eles é que eram classificados como macários. Só eles eram felizes, só eles eram bem-aventurados. Ocorre que eles acabaram por empregar macários em um contexto mais humano. Por exemplo, quando eles iam se referir à ilha de Chipre, por exemplo, eles diziam Remacária, a ilha ditosa, a ilha bem-aventurada. E por que eles se referiam à ilha de Chipre dessa forma? Porque a ilha de Chipre era tão fértil e produtiva em todos os sentidos que era uma ilha autossuficiente. E para o grego, um lugar bem-aventurado era um lugar que não precisasse dos outros, que fosse autossuficiente. Então, segundo a cultura grega, os cipriotas eram bem-aventurados, porque não precisavam negociar e nem comprar nada de ninguém. De modo que não precisavam criar vínculo com outras nações, porque eles sobreviviam sozinhos. Então a gente percebe aqui que macários é uma palavra que só se emprega no caso de uma felicidade que independe da felicidade ou da infelicidade dos outros. É uma felicidade inabalável. Então, nós estamos falando de uma felicidade que se basta, que não precisa que o outro esteja feliz. E como é que em um contexto isso aparece no texto evangélico? É como se o evangelista percebesse tudo o que Jesus estava querendo dizer na sua fala em aramaico e chega à conclusão que macários se encaixa ali e desloca o contexto original grego, projeta aquilo no contexto do cristianismo que estava nascendo naquela época, e era como se a palavra de Jesus fosse amplificada de uma maneira inimaginável. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, diz assim: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu vos verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está falando com os discípulos de um tipo de felicidade que ninguém pode te roubar, que ninguém pode te tirar, que é intensa, que é imperecível. Ou seja, o mau humor de ninguém, ou as circunstâncias que a gente enfrenta na vida, por pior que elas sejam, não pode abalar essa felicidade mencionada por Jesus no Evangelho. Uma pergunta consciencial: a gente conhece essa felicidade realmente? Bom, para compreender isso, a gente vai casar axé e macários. Axé, felicidade de quem anda no caminho certo, no caminho correto. Macários, felicidade dos deuses. Se nós fizermos uma correlação com Deus, o Deus único, o Deus de Israel, aquela alegria vem de Deus. É como se, ao andar no caminho da decência, da retidão de caráter, da misericórdia e da bondade, a gente pudesse sentir um pouquinho no nosso coração a alegria que Deus sente no dele. A gente não está colocando sentimentos em Deus, muito contrário. Nós estamos trazendo para o homem os sentimentos de natureza divina. Essa felicidade é o reino de Deus. E o conceito que a gente está trabalhando é que essa felicidade que se conquista quando se anda no caminho reto é inabalável e independe dos outros. Um soneto do poeta Vicente de Carvalho diz assim, ó: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Ela está lá, mas a gente nunca está perto dessa felicidade. A gente acaba deixando passar. Então, o poeta admite que a felicidade existe, mas nós a colocamos em lugar inalcançável.
e não deixa de ter razão. A gente quer ser feliz, mas sempre na dependência de condições materiais ou de satisfações subjetivas, né, advindas de ações e acontecimentos exteriores ao nosso ser. E a felicidade, no entanto, é uma conquista íntima. E o Evangelho nos fornece os esclarecimentos necessários para a nossa conscientização a respeito de como conquistar essa felicidade. Emmanuel vai falar isso lá no livro Inspiração, no título do capítulo Buscando a Felicidade. E ele diz assim: alguém tem alguma coisa? Tudo certo? Então vamos adiante. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. A primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o texto evangélico, é compreender as lições de Jesus, se espelhar nelas e tentar colocar de uma maneira efetiva na nossa vida. Continua, Emmanuel. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil não poderá ainda ingeri-lo, senão na quantidade de alguns gramas por refeição. Interessante falar de arroz nesse momento, né? O arroz com preço enorme, com preço que impede as pessoas com menor poder aquisitivo. Está aqui, ó, no dia de hoje. Continua, Emmanuel. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas, que delibera locupletar-se com o suor dos próprios irmãos, não poderá habitar senão uma casa só e ocupar dentro dela um só aposento para seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem danos para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Interessante isso, né? É a posse do necessário. Às vezes, nós temos muito mais do que nós necessitamos, mas a gente procura cada vez adquirir mais. E nem sempre isso é felicidade. Na maioria das vezes, é acumular, é produzir e consumir. Produzir e consumir. Nada mais do que isso. E se consumir, porque gerando infelicidade dos outros, a gente acaba ameaçando para nós mesmos algumas dificuldades posteriores. Emmanuel avança. Assim, pois tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão, a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que temos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. É que eu perdi o... Tá aqui. Aí que me perdi. A palavra Macários, que eles usavam para
se referir aos deuses e a pessoas muito afortunadas, ricas e que viviam como deuses do Olimpo. Aí chegam os evangelistas, pegam essa palavra e invertem completamente o sentido em que os gregos aplicavam a palavra Macários. E vão descrever no Evangelho que os verdadeiros afortunados, com uma felicidade divina, são os miseráveis, os desafortunados. Vamos ver como é que isso fica. Quando Jesus vê as turbas, ele sobe um monte, se senta, seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a cantar em aramaico. Achei os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Achei os aflitos, porque eles serão consolados. Achei os mansos, porque eles herdarão a terra. Achei os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Achei os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Achei os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Achei os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Achei os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Achei sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Agora que vimos tudo sobre Achei e Macários, vamos voltar para o versículo? Bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Que outra coisa Jesus enviaria um condenado à morte como João Batista, senão uma bem-aventurança, um Achei. Jesus manda para João Batista o maior consolo que ele poderia receber, um Macários, um verso onde está implícito também uma condição. João, ó bem-aventurado será, se você não se escandalizar em mim. E a gente, para isso, precisa ir na origem da palavra Achei, ou na palavra Macários. Escandalizar. Porque na nossa cultura, escândalo é barraco, é baixaria. Aqui a gente vai um pouco além disso. Em hebraico, escândalo se diz mikshol, pedra de tropeço. Em grego, escandalon, fazer alguém tropeçar. Peraí que deu. Mikshol, em hebraico, ou escandalon em grego, é uma espécie de armadilha. Uma pedra no caminho que apareceu por acaso ou alguém colocou para a gente tropeçar e cair. Bem-aventurado é quem consegue caminhar em linha reta, sem tropeçar e cair nas pedras que se colocam à margem do nosso caminho. Essas pedras estão no caminho, mas nunca na linha reta da correção de caráter. E a gente só se depara com elas se sair do caminho. E lá no livro dos Espíritos, na pergunta 120, diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Mesmo quem é conduzido pelo instinto
Lá no reino animal, está no caminho bem-aventurado, porque segundo a obra básica, o instinto é caminho infalível. O desvio de caminho, gente, não é condição, é escolha pessoal. Quando a gente resolve escorregar, a gente resolve, a gente escolhe isso. E para a gente ter uma exata dimensão de quanto tempo já somos alertados para isso, quando se fala de Isaías, nós estamos falando de mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Jesus veio já fazem 2020 anos. Então se fala disso há 2.720 anos. E o que fala Isaías no capítulo 8, versículo 14 e 15? Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Isaías está dizendo que o mesmo evangelho, que é a estrada reta para alguns, pode ser pedra de tropeço para outros, sim. Como assim? Jesus não disse aquele que se escandalizar em mim? Então é o sujeito que é religioso, abraça o evangelho, mas usa de maneira errada. A gente pode ir nos exemplos dos exemplos mais clássicos até os mais rotineiros. Por exemplo, quando os cruzados europeus saíram da Europa e foram matar os árabes na Terra Santa, em nome de quem eles fizeram isso? Em nome de Deus. Quando na Inquisição Ibérica, lá na Espanha, o Tribunal do Santo Ofício botava fogo nas mulheres e judeus, em nome de quem eles faziam isso? Do Evangelho. Então, a própria religião, para eles, se tornou uma pedra de tropeço. E quando nós usamos o nosso conhecimento espírita e usam a frase decorada do Evangelho sem Espiritismo para massacrar um companheiro que está em queda, e quando a gente usa um caso de André Luiz para atormentar uma alma culpada, então a gente pega, relata um caso que tem no livro, as consequências que estão escritas lá e coloca na frente da criatura. E em vez de resolver um problema, a gente cria outro. Nosso lar, nesse momento, vira o que para nós? Uma pedra de tropeço. Zé, então, nós temos... palavrinha. Por favor. Zé, essa palavra escandalizar é uma palavra que para mim sempre teve eu sempre tive dúvida a respeito dela, né? E agora, pela tua explicação, eu só queria verificar se meu raciocínio está correto, né? Quando fala em pedra de tropeço, né? Ou também é uma palavra que significa armadilha, eu acredito que ela signifique assim, né? Que tu não está fazendo o mal por ignorância, né? Sem querer. É uma coisa que tu tá usando o teu intelecto, o teu livre-arbítrio para fazer esse mal, né? Ou seja, quando tu deliberadamente tu faz um ato, vamos dizer, de maldade ou contra as outras pessoas, seria essa a questão do escandalizar? No contexto do hebraico, né, ele diz o seguinte, que a pedra do tropeço, ela pode ser qualquer coisa que se coloca no teu caminho. Se tu tá numa linha reta, tu tem uma retidão de conduta, tu dificilmente vai dar uma escorregadela, mas tu não tá livre disso. Então o quê? Tudo pode se tornar uma pedra de tropeço. Como eu falei aqui, o próprio livro Nosso Lar, se tu pega uma criatura, vamos supor, uma pessoa que está com um problema sério, cometeu um erro grave, e chega para ti, que sabe que tu é espírito, e diz, olha, eu fiz isso. Em vez de tu confortar a criatura, dizer assim, não, esquece isso, segue em frente, vai adiante. Não, sabe que lá tu vai para um umbral, tu vai lá chafurdar na lama do umbral, tu vai passar 200 anos porque tu fez, entendeu? Esse é o sentido. E aí o livro
maravilhoso como o nosso lar acaba se tornando uma pedra de tropeço para ti, que tem conhecimento disso, e em vez de elevar aquela criatura, ter empatia por ela, compreender, não, tu estabelece assim, te prepara, porque tu vai sofrer muito por causa disso, entendeu? Então, o livro nosso lar, em vez de ser uma alavanca de edificação positiva, ela se torna uma pedra no teu caminho. Me fiz entender? Compreendeu ou não é mais? Não, eu acho que é isso mesmo. A questão de fazer deliberadamente, né? Exatamente. Usar o teu livre-arbítrio e conhecimento deliberadamente. Inclusive assim, ó, Marco, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente achar que por ler muitas obras espíritas, porque a gente tem conhecimento das questões espirituais, eles não quer dizer que nós já estamos salvos, não. E é impossível para nós errar, não é não. Alto lá, vamos devagar. Porque a linha entre a interpretação equivocada das coisas e o caminho correto é estreita e escorregadia. A gente está sempre sujeito a tropicar nós mesmos colocarmos uma pedra no nosso caminho. Não tem ninguém imune. O caminho da retidão é exatamente o que se faz de edificante em relação ao outro e com o que sabe daquilo que a gente aprende. E eu sou o quê? Eu vou voltar na minha velha cantilena, aquela que eu faço, que é enfadonha e cansativa. Quem senta o trazer aqui para aprender o que a gente aprende, o tropeço é mais grave, mais sério, porque o sofrimento vem de qualquer jeito, só que sabendo que nós poderíamos ter feito diferente. Então, consciencialmente, o nosso fardo, daqueles que sentam trazer aqui, e todo sábado, toda segunda, aprendem um pouco mais, aumentam o seu conhecimento, sabem do que como realmente as coisas funcionam, o fardo fica mais pesado na hora do sofrimento. Por quê? Porque a gente vai pensar, eu sabia que isso era assim, por que eu fiz esse tipo de coisa? Então, posso continuar? O Jairo pediu para falar também. Por favor. É muito interessante, assim, como o conhecimento espírita, dentro de uma lógica de estudo doutrinário, eles vão se tramando, assim, né, vão se fechando. E eu acho muito interessante isso que vocês estão trazendo, e o Zé está trazendo, com aquilo que foi trabalhado na quinta-feira, com as questões relacionadas ao pensamento do espírito da irmã Sheila, quando traz os pontos obscuros, esses pontos mortos, né, que estão ainda muito marcados dentro de nós de vidas passadas, né? Então, eu vejo que por mais que a gente tenha, né, os nossos propósitos à luz do conhecimento, né, eu acho que a gente tem os propósitos que estão marcados dentro daquilo que a gente compreende, que a doutrina nos sinaliza. Mas ainda o esforço maior é poder trazer esses ensinamentos para uma conduta cotidiana onde a gente possa elucidar um novo ser, né? Um novo ser que nasce a partir desse estudo doutrinário, né? Então, eu vejo que às vezes a gente tem que ter muita paciência conosco mesmo, né? Para que a gente não carregue, coloque o conhecimento doutrinário espírita nas nossas vidas como um peso, né? Ele tem que ser algo leve, que nos oportunize, estar sempre lembrando, né, daquilo que ainda eu não sou, mas que eu devo ser. E olhando para as nossas fragilidades com muita misericórdia também, porque senão todo esse conhecimento espírita, né, e você trouxe o exemplo do livro Nosso Lar, ele não seja um peso, um tormento nas nossas vidas, como a gente já fez em vidas passadas, quando a gente comungou em outras religiões, em outros cultos doutrinários, né? Então vejo quanto a doutrina, ela é um processo libertador de nós mesmos, para que a gente possa buscar essa felicidade verdadeira. E quanto mais consciência nós temos
né, desse conteúdo doutrinário que a revelação espírita nos traz, mais nós nos sentimos felizes no sentido de que nesse cotidiano a gente possa cair, levantar e seguir, e muitas vezes cair de novo, né, e poder seguir em frente. Acho que é um pouco assim para arejar um pouco essa nossa fala, né. É isso aí. Mais alguém? Eu. Então vai. Aí eu vou colocar um contraponto, ao invés de arejar. Como o Jairo falou, eu vou abafar um pouco mais. Eu não discordo do que o Jairo falou, mas eu acredito que a gente tem que ter bastante cuidado, porque cada um tem a sua régua própria, né? Então, na medida em que a gente se dê conta que nós já tivemos 3 revelações, que nós somos trabalhadores da última hora, significa que talvez, no meu modo de pensar, nós tenhamos sido misericordiosos demais com os nossos erros até agora, que a gente não tenha sido suficientemente rigoroso conosco mesmo, e por isso que a gente continua aqui patinando e com as imperfeições. Então talvez seja a hora não de ter isso como um peso, como um fardo, né? A gente tem que pensar do jugo leve, no jugo leve, mas talvez a gente precise realmente arremangar as mangas e trabalhar com mais afinco, que se a gente continua aqui, é porque isso não foi feito antes, né? Então, não sei, eu me cobro bastante e às vezes acho que não é nem o suficiente, mas não é uma questão de não dormir mais pensando nisso, mas é uma questão de notar que a gente está atrasado, que a gente está marcando passo há milênios. Então, talvez eu faça essa crítica por mim, que talvez falte um pouco de rigor e menos misericórdia e mais rigor, de saber que sim, somos imperfeitos, mas que a gente pode melhorar, tem que olhar, sei lá, pelo outro viés. Pelo menos eu penso isso com relação a mim, seria isso. O Lisandro também quer falar? Oi. Eu acho que o que eu falo fica mais ou menos no equilíbrio entre o Jairo e a Cris ali. Não que tenham sido opostas, mas o Jairo fala na leveza e a Cris falou um pouco do rigor. Eu concordo bastante com o Jairo quando ele fala que a nossa doutrina tem isso de nos dar essa tranquilidade da gente saber que sim, erramos muito, mas nós estamos no caminho. E que isso é leve, isso é bom, isso é muito bom. E em relação ao que o Zé falou antes também falou bastante do conhecimento, e aí bem isso, né? É conhecimento transformado em sentimento. O conhecimento tem que transformar em atitude do dia a dia. E quando eu falo no equilíbrio entre as duas falas do Jairo e da Cris, é que eu penso que a gente tem que trabalhar sim, a doutrina é leve, só que a gente tem que tomar cuidado com, digamos, o quão leve ela está para nós. Ela não pode ser, no meu pensamento, ela não pode ser um fardo nos meus ombros, que aí quando a gente acaba ficando rigoroso demais, às vezes parece que é um fardo, começa a ficar pesado demais, mas também não pode ser tão leve a ponto dela flutuar e ficar acima de mim, e a doutrina está lá em cima e eu estou aqui embaixo rasteiro ainda, fazendo tudo errado. Ok, eu tenho conhecimento, mas ela está tão leve que ela subiu demais e eu não estou seguindo. Eu acho que ela tem que ser leve o suficiente para que ela esteja do meu lado, na minha frente, no meu dia a dia, sem ser um peso, mas também sem estar muito acima de mim. Eu acho que encontrar esse equilíbrio hoje, eu acho que pode nos ajudar na felicidade, creio eu. É isso? Acho que agora eu estava com a mãozinha levantada. Então é, gente. Também estava. Ouvindo vocês falarem tudo, o Zé começou sobre ser rude, né? Usar a doutrina.
Ela mudou. O teu microfone desligou, Lucy. Foi a Mima que passou aqui. Então, começando lá, quando o Zé falou, estava explicando, né, que a gente não deve ser duro, né, a usar a própria obra que a gente já aprendeu para judiar do outro, né, que o outro ainda não tem o conhecimento, a gente tem que ir devagar, né, falar com carinho, mas falar o que tem que ser falado, mas com carinho, né. Aqui no livro Libertação, muito bom esse livro, ele começa com uma colônia de espíritos. Quem dirige é Gregório, um espírito radicado no mal. Ele domina, ele criou um estabelecimento lá, uma cidade onde ele só tem espíritos culpados, né, que estão vivendo na sua culpa ali, culpas de várias encarnações, milhares, e ficam ali presos, porque ele prende eles pela sua própria culpa. A Mima tá pulando aqui em cima da cama. Então, prende ele pela sua própria culpa. Então, aí, como tem dois instrutores, André Luiz e o Eloy, e o instrutor Gúbio tá com eles. Então, o Eloy, que nem o André Luiz, assim, muito curioso, que nem a gente, mas ele perguntou, mas por que permite Deus, então, semelhante irregularidade, né? Que nessa região, nessa cidade, o Gregório, ele fecha todas as saídas da cidade, não deixa ninguém sair. Então eles ficam ali. Aí o instrutor disse assim para ele, sorrindo, né, disse assim para ele, não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Se eles estão lá, e a gente, será que nós somos melhores que eles? Será que Deus está nos esperando e não vai esperar eles, né? Cada um tem a sua trajetória. Aí ele diz aqui também, não, acreditamos em paraísos miraculosos, por acaso, né? Além disso, é necessário reconhecer que o lapidário aprimora a pedra. Zé falando da pedra aí, o lapidário aprimora aquela pedra bruta, usando lima resistente. O Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Então, ele está querendo dizer ali que cada um, né, vai ao seu tempo adoçar seu coração, vai ter muitos tropeços, e vai ter, entretanto, algumas passagens em alguns lugares que a gente não vai gostar, né? Receber lições duras, sim, quando a gente não tiver conhecimento das coisas. E à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai entendendo o que as outras pessoas estão nos explicando, carinhosamente. É isso, mas tudo que vocês falaram, eu acho que tudo está certo. Mais alguém? Então vamos adiante. Então vamos no caminho da Lucy, da pedra, de um outro tipo de pedra. A gente fala da pedra de tropeço, a gente vai falar um outro tipo de pedra. E lá em Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aqui, Isaías está falando de uma outra pedra, a pedra fundamental. Os templos foram erguidos em bases de pedras, e pedras que foram escolhidas a dedo pelo seu formato, porque eram perfeitas. O Evangelho pode ser o alicerce em que a gente vai edificar a nossa vida, ou pode sim ser uma pedra que nos faz tropeçar e cair. É uma escolha que nós precisamos fazer diariamente. Qual é o papel do Evangelho na minha vida? O Evangelho pode ser uma pedra de tropeço. O que a Torá foi para Saulo? O que Moisés, né, foi para Saulo? Pedra de tropeço. Com base em que Saulo apedrejou Estevão? Puro zelo religioso. E mais tarde também, por zelo religioso, Paulo entrou em conflito com Tiago. Tanto aprendeu essa lição que lá em
Romanos, capítulo 9, versículo 30 a 33, diz assim, aliás, Paulo escreve e endereça justamente para Roma, que vai ser depois, na Idade Média, o palco de tantos desmandos em nome do próprio Evangelho. Diz assim, o que vamos dizer então? Vamos dizer isso? Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. Paulo está dizendo, os não-judeus que não procuravam a Torá, nem conheciam as Escrituras e nem sabiam os 10 mandamentos, muitos deles estão seguindo um caminho de retidão que os judeus que conhecem a Torá, que conhecem as Escrituras, não seguem. Se a gente, por analogia, trouxer para a nossa realidade, pode dizer assim, tem espíritas ou não espíritas que conduzem a sua vida como se soubessem de todas as cargas kármicas que uma reencarnação implica. E tem espíritas que conduzem a sua vida como se não soubessem. Então, retidão de caráter independe de convicção religiosa. Paulo continua. Por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. O que é seguir pela fé e seguir pela obra? A palavra obra aqui se refere a todo serviço religioso, de construir um centro, fazer uma palestra, distribuir cesta básica, de dar passe. E fé e fidelidade é retidão de conduta, é convivência familiar, é convivência no trabalho. E Paulo está dizendo que muitos judeus caíram porque acharam que andar na estrada reta era cumprir as suas obrigações religiosas. E muitos gentios, não judeus, acertaram porque não cumpriam obrigações religiosas, mas conviviam bem com seus familiares, com seus companheiros, com seus colegas de trabalho. Emmanuel vai comentar isso, essa questão do escândalo, lá no livro Rumo Certo, capítulo 34, cujo título é Escândalos e Nós. E ele diz assim: acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos. Aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Passado ficou passando para trás, segue adiante, avança, evolui, perdoa e te perdoa. Teremos errado? Reconheça. Os nossos remorsos, as nossas culpas, se a gente acalenta e alimenta isso por muito tempo, isso reflete em todos que convivem conosco. A gente repassa as nossas frustrações, a gente repassa as nossas lembranças para aqueles que convivem conosco e que muitas vezes não tem nada com isso. Então, vamos adiante. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. A gente tem que aceitar, assumir o nosso erro, assumir a nossa responsabilidade, mas ficar aumentando e alimentando esse monstro por tempo indeterminado é um absurdo, é improdutivo, não vai levar a nada.
Queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes quanto às dívidas e defeitos que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Nós somos o espelho de nós mesmos. Nós refletimos tudo aquilo que a gente sente, e quando a gente não consegue avançar porque está encarcerado, lembre disso, preso, ancorado num sentimento, numa ideia fixa, permanente, que não sai do lugar, a gente não avança. Esterilidade em qualquer setor será invariavelmente. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio a conclamarmos no próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações que estejamos carecedores. Reconhecemos os nossos defeitos, aceitamos os nossos defeitos, tentamos melhorar e seguimos em frente. Somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidencie de útil e de preparar o futuro para que os destinos se nos faça mais elevado. Lembremos-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Todas as nossas dificuldades do passado, os nossos erros pretéritos, devem servir sim de lição, devem servir para nos alertar do erro que nós não devemos cometer novamente. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temos ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis. De vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Posso falar, Zé? Por favor. Então, bem importante essas reflexões todas, né? Eu não quis antes entrar na sequência da Lucy para não ficar, né? Aquela coisa meio também o diz sim, diz não, né? Porque eu acho que tudo isso compõe. E eu lembrei daquela passagem, Lucy, que está no livro Ação e Reação. A gente já comentou sobre isso, né? Daquele débito estacionário, acho que é o débito resgate interrompido, uma coisa assim, acho que é resgate interrompido. Onde tem, né, aquele personagem que é o Ildeu, que né, compõe, enfim, uma relação extraconjugal, e que acaba, né, em última análise, ele criando uma situação em que ele aspirava matar sua esposa, né, e no caso, um dos espíritos, que agora não me lembro qual, inspira uma das filhinhas, né, que estava no quarto chaveado, a gritar pela mãe, e aí acaba que a mãe se depara com a imagem do pai, né, com a arma na mão, achando que ele ia se matar, né, e aí ela, então, digamos assim, libera ele para ir viver com aquela outra mulher. Então, assim, né, a gente sempre tem que lembrar dessa questão do livre-arbítrio e do tempo de cada um, porque, claro, né, como a Cris diz, quanto mais conhecimento a gente tem, maior, no caso, é o nosso compromisso, mas a gente também tem que entender que cada um tem o seu tempo, né, o seu tempo certo, e nós criamos, digamos assim, muitas estruturas que são humanas, e que não são necessariamente, né, de Deus. Então, a gente tem que sempre se pautar dentro daquilo que vem na esteira do nosso processo de evolução, de crescimento, né? Então, nesse caso, não nos cabe julgar, né, o personagem lá, o homem, que traía a mulher. Na verdade, ele vai arcar com essas consequências, né?
E não cabe também a mulher ali que, digamos assim, implorava para ele ficar, porque ela implorava, ela não queria que ele fosse com a outra companheira, porque ela tinha os filhinhos, então ela tolerava tudo aquilo. Então eu quero dizer que eu acho que, né, tudo isso que a gente está falando aqui, esses nossos tropeços, né, as pedras que vão se colocando no nosso caminho, elas são parte de um processo e que a gente também vai ter o nosso tempo, o nosso time. E acho que isso está muito vinculado às experiências que a gente já teve no passado, né? Até fazendo uma alusão ao que a gente falou na quinta-feira, né, em relação ao suicídio. Por que algumas pessoas reagem mediante uma situação extrema de forma diferente de outras? Porque depende da expertise, do quantitativo de experiências de outras vidas que vão marcar as decisões dessa. Então, né, a gente não pode, com certeza, né, Cris, levar tudo tão leve assim. Live streaming has na done. próxima, né, na próxima vida eu resolvo, na próxima encarnação eu dou conta, é só mais um, né, essa palavra é feia, mas enfim, né, é só mais um equívocozinho, mais um pecadinho, e acho que não pode, a gente precisa, né, quanto mais conhecimento temos do Evangelho, sermos mais rigorosos conosco, mas não nos cabe ser rigorosos com os outros, talvez, porque a gente julga muito, a gente impinge nos outros, né, posturas que muitas vezes a gente não sabe por que a pessoa tomou aquela decisão, né? E não nos cabe nesse momento julgar. Acho que isso também é uma coisa que a gente tem muito forte na nossa sociedade. Então a gente vai lá e etiqueta a pessoa, porque a pessoa atrai, porque a pessoa se expõe, né? Então acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque aí a gente acaba às vezes desviando o olhar para os nossos próprios equívocos. Então eu só, né, queria fazer essa alusão, porque a gente tem essa escolha também, né, do débito estacionário, ou, agora me esqueci de novo, né, ou do resgate interrompido. A gente vai em muitos momentos interromper aquilo que a gente precisa resgatar. Mas, quanto mais conhecimento a gente tem, em tese, né, melhor a gente deveria agir mediante, né, as dificuldades. Então, só para a gente fazer essa reflexão, assim, na manhã de hoje. É uma sequência. Oi, eu só queria reafirmar que quando eu falo de leveza, não é nesse sentido de deixar as coisas passarem de uma forma desapercebida. É a gente entender que somos espíritos eternos, que estamos num processo de caminhada, que temos em nós esses pontos obscuros, que eles não serão gastos de uma hora para outra, mas sim que vai necessitar ter de nós essa misericórdia, essa tolerância, de irmos, né, de uma forma gradual e progressiva, construindo esse caminho de evolução, porque senão a gente corre no equívoco de assumir uma postura tão ortodoxa conosco mesmo, que a gente não dá conta. Então é nesse sentido, a leveza é sentido de estarmos atentos às nossas obrigações, de encontrar no trabalho o caminho mais acertado, porque eu entendo que por mais que nós trazemos equívocos do passado, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando nos dedicamos ao trabalho, que aquilo que a doutrina espírita nos mostra, mesmo ainda percebendo que existe em nós muitos sentimentos ainda não tão bons como deveriam ser, mas temos que lutar, né, no sentido de estarmos melhorando constantemente. Porque é nesse sentido que eu digo que quando em vidas passadas nos apropriamos de outras crenças, né? Esse é o erro, porque senão nós não estaríamos hoje nessa condição que nós estamos ainda, né? Espíritos medianos em evolução. É nesse sentido que eu trago a leveza, não é um extremo. É o ponto de vista de entender que a doutrina em nós também não dá saltos, que necessita termos tolerância conosco mesmo, senão gera frustração. Né? Este é o ponto que eu quis trazer. A Rosane está com a mãozinha levantada. Oi, só para complementar, creio que resume uma coisa que o Zé falou,
a questão do perdão. Eu acho que resume tudo: perdoar os outros e a nós mesmos. Ou seja, perdoar de coração, né? Porque eu acho que a questão de perdoar, na realidade, nem seria tanto perdoar, porque a gente chegar num ponto de evolução, de realmente perdoar de coração, ou seja, nós não vamos precisar perdoar porque nós não nos sentiremos ofendidos. Esse seria o ponto perfeito, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm defeitos e a gente tem que ser condescendente com eles, então a gente não vai se ofender. Porque a gente tem um costume muito ruim de se ofender por qualquer coisa, se melindrar por qualquer coisa, e isso cria tanta barreira na nossa caminhada, né? Porque a caminhada em linha reta, digamos, se for facinha, que não tiver contratempos, é mais fácil. Agora, se tiverem algumas curvas, onde tiverem algumas, não digo nem pedras, mas algumas coisas que exijam que a gente retribua até mesmo o mal com o bem, que é o ideal, né? Quando alguém nos faz o mal, a gente não tentar se vingar e retribuir na mesma moeda, e sim, daí retribuir com o bem. Eu acho que tudo isso tem a ver com o perdão, eu acho que é a palavra-chave. Obrigada. Agora eu, de novo. Zé, um pouquinho. É só para, rapidinho, aquela que a Sheila contou, do casal, que ele queria matar a esposa, é só para contar o fim da história. Aí separaram, se a esposa com os filhinhos, como ela acha que ela já era um pouquinho mais evoluída, já entendia um pouco melhor, se ela seguisse o resto da vida dela ali, cumprindo os deveres, cuidando dos filhos, né, educando, tudo correto, se ela vencesse aquela encarnação, ótimo para ela. E ele, o marido que fez a programação para vir junto com ela, ele vai ficar com a dívida, só que a dívida não vai ser mais com ela, porque ela já superou. Ele vai ficar na consciência dele, aquele peso, mesmo não sabendo como que ela foi, ele vai ficar na consciência. E o que vai acontecer? Ele vai, em uma outra encarnação, ele vai pedir, ele vai cuidar de uma outra família. Para ele poder resgatar, ele vai ter que cuidar de uma outra família, porque aquela que ele deixou, né, já se resolveu. Agora, se a esposa que ele deixou, os filhinhos, né, tropeçar nas pedras, né, Zé, tropeçar e não cuidar direito dos filhos e viver uma vida, abandonar aquela coisa toda, o que vai acontecer? Vai a dívida, e ela vai ter atenuantes, porque ela não teve a compreensão e a ajuda do marido que se comprometeu, e ele vai ter agravante, daí além de abandonar, ele não cuidou da família, não cuidou dos filhos. Então é isso, então sempre assim, ou a gente está tropeçando, ou a gente está desviando, né, das pedras. É isso, Zé. Então tá. Bom, tá aí o versículo de novo, né? Acha quem não me chore naquilo que eu ensinei. Bem-aventurado aquele que não transformar em pedra de tropeço o meu evangelho. Esse é o ensinamento principal de hoje. Era isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem a Cris retorna, para a felicidade de todos. Um beijo para todo mundo. Posso falar, Claudio? Obrigado, Zé. Obrigado pelo trabalho. Ou o Marco quer falar? Depois a gente já começa Marco, já fazendo tuas considerações, então. Tá bom. Alô. É muito botão aqui. Zé, ótima a tua apresentação e agora eu puxei um pouco aqui do investigador, também do pesquisador, que eu fiquei bem intrigado com essa passagem, né? E eu estava verificando aqui uns outros textos, né? E também procurando concatenar com o restante da perícope, né? Que eu acho que isso aí é bem importante a gente colocar num contexto mais geral o versículo, né?
E daí, só fazendo um apanhado assim do começo dessa perícope, né? O João, ele estava no cárcere, né? Ele estava desesperado, assim, na iminência da morte. A notícia da morte dele era iminente. E daí ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, né? E pediu daí para aqueles discípulos, né? Trazerem a notícia que era ele, né? Que era ele o escolhido. E então, né? Seguindo na perícope, né? Ele disse: és tu aquele que vem ou esperamos outro, né? E daí Jesus dá a resposta dele, né? Vai lá, né, e anuncia para o João o que vocês estão ouvindo e vendo, né? Os cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Ou seja, mostra, né, todas aquelas ações, né, os milagres, não tem como duvidar. Só que João, ele estava numa eminência entre cair ou não cair. Então é aí que eu acho que ele remata, dizendo assim, ó: e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim, né? Ou seja, tu nessa tua na eminência entre acreditar e não acreditar, bem-aventurado, ou seja, realmente feliz, né? Aquele que não se escandalizar em mim. E daí eu procurei aqui um texto que tem essas passagens, elas são interpretadas também na Igreja Católica, né? E aqui eu procurei sobre essa expressão, motivo, pedra de tropeço, né? E daí aqui numa interpretação aqui de uma igreja presbiteriana, ele diz o seguinte: a nova tradução na linguagem de hoje interpretou assim: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Ou no correlato texto de Lucas, que é Lucas 7:23, felizes são as pessoas que não duvidam de mim, né? Então era um recado ali para o João Batista, né, para não duvidar, que ele já mostrou vamos dizer, todas as suas obras, né, os milagres que ele cita anteriormente, né, mas que João mantivesse a sua fé, né, no momento de provação ali, que ele não duvidasse, né, que ele não se escandalizasse em Jesus, né? Então eu achei bem interessante esse fechamento de Jesus, né, que depois de mostrar tudo que ele fez, ainda deu um recadinho para o João, né? Ó, te mantém firme, né? Que a aprovação vai passar, mas a verdadeira felicidade virá, né? Saiu. Marco. Tu tá aí ainda? Eu tô aqui, mas tu congelou completamente. Tá, então pode dizer aí que eu terminei. Só um pouquinho, pessoal. Travou ali. Vamos. Parou. Tu viu ali que eu te disse pro João que não vai perder a fé. Então só finalizando, né, pessoal? E é isso daí, né? Que o João não perdesse a fé, né? Naquele momento de provação. E da minha parte era isso. Ótimo. Próximo aqui do meu visor aqui, a Humilda. Sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, Zé, obrigada aí por tudo, né?